Boa noite. Não sei se o Vlad quer falar alguma coisa. Eu só quero dar, de fato, as boas-vindas aqui para o Fernando, que muito gentilmente aceitou nosso convite para estar aqui hoje falando com vocês. Eu acho que ele está bem feliz de ter vindo. Ele comentou comigo quando a gente se conheceu numa ocasião no interior de São Paulo, que ele já tinha sido convidado para fazer reunião no IBMEC, depois você pode até corrigir, complementar, mas que nunca tinham chamado ele para dar uma aula. Eu falei assim, não seja por isso, vamos resolver. Vamos resolver. E eu falei, não podemos perder essa oportunidade. Conversando com o Vlad, né, que é o coordenador de ensino do MBA do IBMEC Online aqui, dois MBAs do IBMEC Online, a gente conseguiu essa oportunidade. Então, assim, Fernando, ele vai se apresentar, não quero estragar a apresentação dele, ele mesmo faz uma apresentação que é muito bacana. Ele vai falar sobre liderança e inovação, e o que eu fiquei super curiosa, fazendo aqui um pequeno spoiler, porque eu vi o material que ele vai mostrar para vocês, é que justamente ele desenvolveu uma metodologia para ajudar nesse processo de liderança com inovação. Dessas coisas integradas e uma levando a outra, né? Então, te desejo aí sorte com o pessoal, os nossos alunos são sempre muito interessados, e às vezes eles vão chegando no meio da conversa. E normalmente, Fernanda, a gente deixa também, não sei como é que você vai querer conduzir, a gente deixa eles muito à vontade também para fazerem perguntas no chat, não sei se você vai querer concentrar mais para o final, mas como a gente também já tinha te adiantado, temos alunos aqui de um monte de curso. Então, tem pessoas não só de lugares diferentes, mas também com uma heterogeneidade de vida profissional e acadêmica também mais diversa, tá? Obrigada, já falei demais, Vlad, obrigada também aqui pela chance. Eu só não vou poder ficar até o final, tá, Fernando? Eu tenho que dar aula, mas eu vou ficar aqui até a hora que eu conseguir assistindo. Um beijo, gente. Bom evento. Ótimo, obrigado, Valeu, Carla. Carla. Fernanda, só queria te agradecer, tá? Eu só queria te agradecer, eu não vou atrapalhar, juro. Tá? Eu sei que você conduz brilhantemente, só queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com a gente, tá? Então, por favor, Fernanda, fica à vontade. Obrigado pelo convite, Carla. Obrigado pelo convite, Sr. Vladimir. Deixa eu falar primeiro só dessa minha história com o IBMEC, né? Eu já fiz eventos, aulas e palestras em 13 faculdades. Essa hoje está sendo a 14ª. E eu gravei um reality show no IBMEC em São Paulo. Por vários meses, a gente ocupou o andar térreo do IBMEC em São Paulo, e a biblioteca lá do térreo só virou o estúdio de gravação do reality show Planeta Startup. Eu fiquei lá um tempão. Então, essa é a minha relação com o IBMEC, que eu sou super fã, e a Carla, ela não deu spoiler, mas ela falou que eu já tinha tido uma relação, mas nunca tinha dado aula. Então, foi essa a relação. Gente, está todo mundo vendo o slide aí online? Só liderar para inovar IBMEC. Estão vendo, correto? Tá. Estamos sim. Vocês podem ir fazendo sua pergunta. Eu não vou ficar só me atentando muito ao chat em função da usabilidade dessa plataforma, mas podem me interromper em algum momento, tá? A Carla, só Vladimir, ou alguma outra pessoa. E no final a gente faz uma sessão de perguntas e respostas também. Gente, vamos começar aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês que eu tenho certeza que nunca ninguém fez na vida. Quando vocês veem esse número, o que vem na cabeça de vocês? Vou pedir que vocês coloquem aqui no chat. O que vem na cabeça? Carla, Marcos, Graziela de BH. O que vem na cabeça, gente? População do mundo. População. Isso aí. População global. A pergunta que nunca ninguém fez na história de vocês é o seguinte: hoje nós somos 8 bilhões de pessoas vivas. Alguém aqui saberia me dizer quantas pessoas já viveram na história da humanidade? Sendo que hoje vivas tem 8 bilhões, mas até hoje, quantas viveram? Claro, existe uma estimativa, né? Mas alguém já fez esse cálculo, estudioso, britânico, e existe um cálculo aproximado, uma guesstimation da quantidade de pessoas que já viveram na história da Terra. Alguém chuta aí? 100 bilhões. Alguém mais? 100 bi. Acho que uns 80 bi, 100 bi. O Marcos, de cara, chutou muito perto, Marcos. Pô, jogar na Mega Sena.
O número é 108 bilhões. E por que eu trago esse número? Esse número, para mim, é um wake-up call, né? É uma chamada para lembrar as pessoas que, até hoje, nós já fomos 116 bilhões de pessoas, não existe um DNA igual, nem gêmeos têm DNA igual, né? E falo o seguinte, se vocês estão buscando qualquer sua formação sua profissional, seja graduação ou pós-graduação, e se a gente quer estar preparado cada vez mais para o futuro, que é cada vez mais incerto, a gente tem que saber exatamente quem nós somos. Então, eu falo, você aí que está empreendendo, que está estudando, você sabe o quão único você é? Nós não temos uma palavra em português, mas em inglês a gente diria, a gente diria a sua uniqueness, né? Mas não tem em português. Mas saiba o quão único você é, porque a gente não está aqui para ser passageiro, a gente está para ser protagonista, tá? E quem é passageiro no corredor do avião, às vezes a gente dá uma empurradinha porque a gente quer passar. Se deem conta disso, tá? Então, vocês podem ver vídeos meus na mídia social. Se você não sabe quem você é, você não vai dar certo nem pessoal nem profissionalmente. Então, eu ensino as pessoas a desenvolver essa busca, né? Vou começar falando do Nando, né? Esse Nandinho aqui é o Fernando que vos fala, né? E acho que quando a gente busca uma formação e quer fazer qualquer coisa que dê certo na vida, a gente tem que entender que não existe evolução sem conflito, não existe desenvolvimento sem conflito. E por que eu estou falando isso? Só porque o Nando, nessa idade e até adolescência, 15 anos só mais ou menos, era gago. Hoje eu me tornei apresentador de TV, sou palestrante, falo em tempo real e num palco, se precisar, para 10 mil pessoas, fico mais tranquilo do que numa sala para 5. Né? Ter vencido essa dificuldade me rendeu há 3 anos atrás, aos meus 52, hoje eu tenho 55, o cargo de embaixador da Fluência da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Tá? Então, enfrentem e conquistem os seus conflitos. E falem. Quanto mais eu comecei a falar e compartilhar só com o mundo isso, melhor comunicador eu me tornei. Aqui um videozinho que eu falando um pouco disso, de como a gente tem que se encontrar. Vamos ver se toca o vídeo para vocês. Sim? Não. Está sem áudio. Não. Tá. Então, depois eu vou passar a apresentação, e quando eu subir, eu não vi aqui Eu vou subir de novo, deixa eu ver aqui. Ele está para compartilhar o áudio, né? Então, a gente vai ficar sem áudio e depois eu passo a apresentação, Carla. Tranquilo, pode ser porque você está com fone de ouvido. Às vezes tem conflito, já aconteceu comigo, não sei se é o caso. Porque pode estar plugado na saída do som. Quem fala vai a Roma. Não tem um empresária foda que não se comunique bem. Não tem nada errado. Só que não estamos vendo a sua apresentação, só estamos ouvindo, tá? Talhada dentro de mim, eu desenvolvi isso com a vida. Então, só não tem nada errado você não ser uma pessoa versada à comunicação e ficar trancada numa sala preta fazendo ali a sua programação e digitando código. Eu preciso daquela pessoa, mas cada um tem que entender o que você veio fazer aqui. Só por isso que eu comecei lá, em 115 bilhões de pessoas. Saibam que mundo vocês estão, qual o lugar de vocês na fila do pão, né? Bom, vou tentar compartilhar de novo, então. Deu para tocar o áudio aí. Voltou de novo? Voltou, né? Voltou sim. Tá. Vou comentar com vocês o que eu chamo de Day One. De Day One. Aos 10 anos de idade, eu falo um pouco da minha história, que eu acho que quem não tem passado não tem futuro, e a gente tem que entender quem são as pessoas e por que elas criaram e pensam o que elas pensam. Então, começo falando um pouco da minha vida, né? Aos 10 anos de idade, eu era filho de classe média baixa,
tá? E viver uma experiência que me moldou só como pessoa. Então, isso é o que eu chamo nas minhas metodologias de Day One. O dia que a gente tem uma virada de chave e a gente saca o motivo da gente ter vindo aqui para a vida fazer alguma coisa. Nessa idade, o meu pai estava lançando uma empresa e, como a gente não tinha dinheiro para comprar muito brinquedo, a gente brincava em casa, ou às vezes fazendo de patinho ou de carrinho. Eu usava tubo de shampoo usado, né? Tubo de shampoo usado que meu pai levava para casa para fazer teste da empresa que meu pai estava empreendendo e que ele começou do zero. Ele começou essa empresa, ele vendeu o Fusca, ficou a pé e montou a empresa, né? E eu percebi que no supermercado não tinha os produtos da marca que ele tinha lançado, né? E a minha sacada foi entender aos 10 anos de idade que ele não estava ali porque não tinha dinheiro para estar só no varejo. Ele desenvolveu uma empresa que usa o canal de distribuição de vendas diretas. Então, eu entendi o que era vendas diretas, eu entendi o que era varejo e entendi o que é o poder dos relacionamentos humanos. Então, o que me guia até hoje é viver o poder dos relacionamentos humanos, para adquirir conhecimento e para passar o meu conhecimento onde eu vou. Aí me tornei, sou palestrante, apresentador de TV e professor. Só por isso que foi essencial para que eu exercesse a minha essência e o que eu vim fazer no mundo, eu venci aquela dificuldade do menino que era gago. Então, isso faz parte da minha essência, tá? A empresa que meu pai lançou aqui, acho que todo mundo deve ser cliente aqui em algum momento já usou, é o orgulho brasileiro da empresa de cosméticos Natura, tá bom, cara? Vamos lá. Eu vou falar como que eu entrei no ecossistema. Aos 45 anos de idade, aos 46 minutos do segundo tempo, após eu ter passado por diversas iniciativas empreendedoras, algumas de sucesso, a maioria de fracasso, eu aprendi muito, né? E naquela época eu fui convidado para me tornar seu diretor de Startup e Empreendedorismo da Fiesp, cargo que eu ocupei por 7 anos. E criamos dentro da Fiesp a maior competição de startup da América Latina. Passou pelo nosso projeto 45 mil projetos e escolhemos 3.500 para entregar a mentoria, né? Projetos do Brasil inteiro. Fiz isso por 7 anos até mudar a presidência. Fui também diretor de inovação da Associação Comercial de São Paulo. Criamos ali um projeto para acelerar startups de muito êxito também. Esses são os cargos que eu exerci em entidades desse tipo, né? Isso me levou a ser convidado a ser avaliador do programa Shark Tank Brasil. Fiz isso por 5 anos, fui inclusive líder da banca de avaliadores do programa Shark Tank Brasil. O que vocês veem na TV ele é gravado por 2 semanas, mas nós, quando fazemos avaliações, a gente trabalha entre 4 e 5 meses anteriores, só fazendo aproximadamente 1.000 horas de trabalho só voluntário, né? Aqui eu ainda estava atrás das câmeras. Depois eu fui convidado para ir para frente das câmeras num outro reality show que se chama Planeta Startup. Vamos ver se sai o vídeo aqui. E esse é o reality show que foi gravado no prédio, no térreo do IBMEC em São Paulo, na Alameda Santos. Que eu fiquei ali 1 mês ali, vivendo ali. Inclusive, eu me mudei para Alameda Santos para estar perto da produção. Bem-vindos de volta ao Planeta Startup. A partir deste episódio, toda semana, 13 startups irão passar por um método de aceleração exclusivo, com duração de 5 dias. No Planeta Startup, enquanto os jurados decidem o destino dos participantes, Fernando Seabra, nosso mentor, estará durante a semana ao lado das equipes, lapidando e melhorando seus negócios. Como a gente vai crescer esse negócio sem depender de financeiro? Se você vive a transformação, você faz parte daquele negócio. Considerado o filósofo do empreendedorismo, é especialista em negócios, inovação e startups. Líder do GRI, é também professor de MBA em instituições renomadas no país, sendo mentor em inúmeras iniciativas
iniciativas do ecossistema empreendedor, operando para que diversas ideias se tornem exponenciais. Engraçado desse reality, viu, Marcos? É que a edição sempre me mostrava só dando bronca. Então, o pessoal acha que eu sou muito bravo. Mas eu falo o seguinte, só quando vocês buscarem só mentor, busquem mentor que, como eu, fala a verdade, dá chute na canela, não tapinha nas costas, tá bom, gente? É isso que vocês precisam. Porque na minha época que eu empreendi, comecei a empreender há 30 anos atrás e há 25, não existia o papel de mentor. Hoje é muito fácil, mas sabe escolher um mentor. Vamos lá. Depois fiz um outro, que é a Batalha das Startups. Fiz um quarto, que é o Meet the Drapers, que é o mais famoso do Vale do Silício. Contribuí no passado no Startup World Cup. Né? Então, até hoje, eu fiz 5 reality shows e me tornei o brasileiro que mais fez reality show de startup, ou como mentor, ou como avaliador na TV Mundial. Bom, atuo no ecossistema também como investidor anjo, através da Bossa Invest. Eu faço parte do Board Advisor, do primeiro pool de inteligência artificial da Bossa Invest, que é o fundo mais ativo da América Latina, já investiu em mais de 1.700 startups. Primeira iniciativa de inteligência artificial, eu sou board member. Escrevo muito, ano passado só publiquei artigos a cada 15 dias em 6 portais no Brasil e 4 portais nos Estados Unidos. Quem quiser ver os meus artigos, só por favor, só fique à vontade aqui para tirar uma foto do QR Code e abrir uma aba. Tem muito conteúdo ali, eu estou sempre inventando uma teoria, uma metodologia, inventando moda e fazendo as pessoas pensarem e pensar fora da caixa, tá bom? Quem não me seguir ainda, só por favor, fique à vontade para me seguir aqui no Fernando.seabra. Né? Eu me denomino um fomentador do ecossistema de empreendedorismo e inovação hoje. Então, uma missão para quem está aqui. Eu vou pedir para vocês tirarem uma foto do próximo slide e vão postar no Insta de vocês agora. Todo mundo que postar, eu reposto. A foto é essa. E eu vou mostrar depois a próxima foto. Vai ser, de novo, o perfil para vocês marcarem. E por que eu gosto de marcar essa foto? Eu fiz essa imagem minha com aquele primeiro aplicativo de inteligência artificial que todo mundo usou mais ou menos há menos de 1 ano e meio atrás. E se a gente compara o que a gente fazia 1 ano e meio atrás com o que a gente faz hoje, só parece que você passou 50 anos de desenvolvimento de tecnologia. E o tema que eu trago aqui é como inovar sem se desumanizar. Espero que vocês tenham tirado a foto. Vou pedir para vocês estarem aqui marcando esses 2 perfis, Fernando.seabra e o perfil do IBMEC. Eu vou repostar todo mundo que me marcar e postar, tá bom? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vou contar de novo. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vamos lá, gente, seguindo. Tá? Mas, afinal, o que é liderança? E qual a relação da liderança com processos de inovação? Tá? Estou vendo que tem uma charaminha aqui, sou a Fernanda, já vi que está por aí. Só quem quiser abrir aqui o vídeo para poder ver todos, vai ser um prazer, tá? Para vocês, Paulo Sérgio e Fernanda Carla, vocês consideram o Tony, o tio do Nadal, um grande líder? Ele foi um grande... Ele é um grande líder ou não? Eu estou perguntando porque eu vou dar... Com certeza. Tá. Alguém mais? Vocês seguem o Sérgio ou não? Tá. Na minha definição de liderança, ele não é um grande líder. E já vou falar qual o motivo e por que a gente tem que entender para fazer a liderança e a inovação acontecer. O Tony talvez foi um dos maiores técnicos da história do tênis. Mas, para mim, a definição de liderança é essa aqui, ó. Liderar é a capacidade de influenciar pessoas para que elas lutem por objetivos compartilhados, ou seja, é a capacidade que a gente tem de trabalhar com grupos de pessoas, que é a diferença de ser um grande líder ou um excelente ou melhor técnico em qualquer área do conhecimento humano. Né? Então, eu considero o Nadal
o grande líder, um grande técnico de tênis, mas eu não considero ele necessariamente um líder, né? Porque ele trabalhou com uma pessoa. Essa definição de liderança, para mim, é muito importante, e a gente mostra aqui a importância de ter processo de liderança acontecendo para que qualquer inovação ocorra. Então, não importa o tamanho da empresa, nem a área em que estamos atuando, né? Para falar de inovação, vou falar de Joseph Schumpeter, o pai da inovação, um austríaco que viveu ali mais de 200 anos atrás, e há 200 e poucos anos atrás o cara já falou de um conceito, é o conceito da destruição criativa. Para o Schumpeter, a destruição criativa é um impulso fundamental para o motor do desenvolvimento econômico do mundo capitalista. O Schumpeter falou, ele chama nós todos agentes de inovação. É importante lembrar que não importa se a gente vai empreender ou intraempreender, e não importa qual área, se é numa área de tecnologia ou se a gente vai ser um grande médico, eu acho que a gente tem que se dar conta que nós sempre somos agentes de inovação. E o Schumpeter fala que é nosso papel, como agente de inovação, criar mercado, destruir o velho, inovar, quebrar monopólios e alterar equilíbrio, né? Só todos nós. Em cima desse conceito, um dos artigos que eu publiquei ano passado se chama Market Kill e Market Shift, Forças da Inovação Disruptiva, que está naquela lista que eu passei para vocês. E o que eu falo? Eu falo o seguinte, primeira coisa, todo mundo aqui grande parte da pessoa usou aqui Kodak. Só tem gente que nunca usou o filme Kodak. Tem gente aqui que nunca usou uma máquina de filme? Tem ou não? Se não usou, já viu na casa dos pais, ou possivelmente, depois eu passo o QR Code, sim. Se não viu na casa dos pais, viu na casa dos avós, né? Acho que o Paulo Sérgio e o Marcos, só como eu, usaram. Eu usei muito. Eu usei muito esses rolos de filme aí, eu usei muito, muito. Queimei muito filme. Queimou muito filme. Interessante que tinha 12, 24 ou 36 fotos. A gente revelava 6 meses depois, porque era caro e difícil. Metade ficava péssimo e a outra metade ficava pior ainda, né? Não, mas tinha aquela revelação instantânea, né? Você botava 1 hora depois, você pegava, lembra? Você levava o rolo de filme lá. Mas a qualidade era uma inovação. Era uma inovação. Isso. Tinha uma máquina enorme lá que você ia na fotótica. A fotótica era campeã, né? Agora, a Kodak praticamente acabou só nessa linha, né? A mesma coisa aconteceu com o BlackBerry. Nossa, quem não teve um BlackBerry? Vocês sabem que o mês passado eu fui dar uma palestra em Paraopebas, Carajás, lá onde tem a maior mina de ferro do mundo, e perguntei quem tinha um BlackBerry ainda, e ganhei de presente esse aqui, ó, sensacional, né, para mostrar nas minhas palestras. Está funcionando ainda. Ganhei de presente uma pessoa que foi ver a minha palestra lá no interior do Paraopebas, né? Bom, mas por que eu falo isso? A Kodak não era uma empresa ruim, né? Era uma empresa global, e a BlackBerry só também, mas eles perderam o fio da meada. Quem pode me dizer aqui o que passava na cabeça da Kodak, só quando a Kodak só pensava, eu faço isso. O que a Kodak fazia na cabeça da Kodak? Que eles não enxergaram o que eles realmente tinham, que dor e que problema eles tinham que resolver. E eles passaram só pelo que a gente chama aqui de market kill. Quem colabora aqui comigo? O que a Kodak fazia na cabeça da Kodak? Alguém aí chuta? Chuta não, né? Meio óbvio, mas alguém contribui comigo? Guilherme Marota, o que a Kodak fazia na cabeça da Kodak? Fazia máquinas para tirar foto e filme para revelar essas fotos. Você concorda que é um grande erro? Eles se viam só como produtores de filme, né? E eles perderam o fio da meada só porque eles não entenderam
que eles tinham, que o negócio deles não era só produzir e vender filme, mas sim eles estavam no negócio de eternizar memórias, independente da mídia que era utilizada. Então, eles perderam o fio da meada porque eles estavam na cabeça. É o problema, às vezes, de você ser grande demais, né? Você não vê o problema que você resolve. Eles estavam resolvendo um problema que era a produção e distribuição só de filme. Então, eu falo aqui só para todo mundo. Esteja pensando só todo dia como que a pessoa vai te consumir e como que o mercado vai te destruir. Vamos voltar lá no Rumpeter. Nosso papel é destruir o nosso concorrente, porque o concorrente está o tempo todo fazendo o que está ao alcance dele para nos destruir, né? Veio alguém aqui e tomou o lugar da Kodak e da BlackBerry. Então, eu falei de market kill, e agora eu vou falar de market shift, né? que é a teoria. Em 2007, essas 5 marcas, eu cheguei a ter celular Motorola e Nokia. Essas 5 marcas tinham 90% do mercado global de aparelhos celulares. Somente 8 anos após, esse dado já mudou, tá? Mas estou falando de 8 anos após. Em 2015, alguém chuta aqui só quantos por cento a Apple tinha do mercado global de equipamentos celulares no mundo, gente? Alguém chuta? Lembra que o conceito é market kill e market shift. Aqui houve uma mudança. É a teoria que eu criei. 70%. Quanto? 70%. Alguém fala mais, alguém fala menos? É só abrir o áudio e o vídeo aí, gente. Vamos contribuir. Quem mais? Bom. 60%. 60%. 20%. 92%. Caramba. Nossa. 92%. Você vê aqui a teoria de Joseph Schumpeter, o pai da inovação, mostrando na prática como que ocorre. E um dos motivos disso ocorrer é a lei de Moore. Alguém aqui não conhece a lei de Moore? Ou quem conhece só pode me explicar? Guilherme Marota, Fernanda Não conheço. Carla. Alguém conhece a lei de Moore ou não? Ou alguém quer me explicar? Juan, quer explicar a lei de Moore ou não? Já está sem áudio. Não conheço, meu caro, mas eu queria contribuir no caso da Kodak. Fala. É uma situação bem bizarra, porque a câmera digital fotográfica foi inventada na Kodak, mas eles não viram o projeto. Eles não viram porque eles estavam no negócio de fazer filme e vender máquina. Sim, né? eles não viram sucesso na câmera fotográfica digital e descartaram o projeto. Eles estavam só resolvendo o problema errado do cliente final. Né? Sim. Vou explicar só quem é Moore. Moore é o engenheiro que fundou a Intel. É o sobrenome dele. Só isso. Fundou a Intel, que faz chips. E em 1960, o engenheiro Moore lançou a lei de Moore, que diz o seguinte: a cada 18 meses, a capacidade computacional vai dobrar. Hoje, isso está acontecendo mais rápido em função da inteligência artificial desde 2020. Então, hoje está, inclusive, mais acelerada. Tá? Então, a lei de Moore é válida aí há quase 70 anos e tem empresas que não acompanham. Né? Vem o concorrente, exerceu o seu papel de agente de destruidor do concorrente e ocorre o market kill e market shift. Né? Eu vou mostrar isso na prática aqui só para vocês. A expectativa de vida das 500 maiores empresas americanas, lá no S&P 500. Em 1958, as 500 maiores empresas americanas tinham, em média, 61 anos de vida. Legal. Legal. 75, baixou de 61 para 37 anos de vida. Novas tecnologias, né? Quase anos 80. A gente chegou no ano 2000.
Baixou para 15 anos de vida, gente. Olha só que loucura. Market Key e Market Shift. Esse ano do 2000, Apple introduzindo o iPhone, banda larga, diversas marcas de smartphone, aplicativos, iTunes só começou, mudou o mundo, né? Mudou o mundo, veio muita gente, não dá para falar que 500 maiores de 58 ou 75 eram empresas ruins, gente, eram a lista das 500 maiores S&P, né? Mas ocorreu o processo de market kill e market shift, como eu demonstrei, e usando a teoria lá do Joseph Schumpeter. Hoje, está como, gente? Em 2019, último dado, em média, 18 anos de vida. Olha que loucura. Em 60 anos, baixou menos 70% a expectativa de vida das 500 maiores empresas americanas. Vamos tomar cuidado para a gente não ser uma dessas, porque a qualquer momento a gente pode ser levado ao chão. Qualquer momento a gente pode ser uma Kodak, está resolvendo a dor errada, só não entender as mudanças do nosso mercado e do nosso cliente final, né? Eu vou mostrar esse processo de destruição criativa ocorrendo na prática na indústria da música. Vinil em 77, 78 fitas, CD, iTunes Streaming em 2017. Eu vivi essas fases todas, né? O Marcos também, só tem gente aqui que talvez tenha vivido de CD para cá. Interessante que o quanto a tecnologia fez produto virar serviço, né? Será que a gente não está em alguma coisa que é serviço vai virar produto ou produto vai virar só serviço? Devemos estar muito atentos a essas mudanças, né? Então, não inovar mata? Sim. Né? Só porque a gente não é naturalmente inovador. Só ninguém chega segunda-feira na empresa e fala: uhul, quero mudar tudo que eu faço, vou quebrar o que eu estou fazendo e começar de novo. E eu vou falar só para vocês, a primeira vez que eu entendi o conceito de inovação contínua e melhoria contínua foi numa aula que eu tive no meu MBA nos Estados Unidos. Acho que todo mundo aqui, a maioria, já ouviu falar de um cara que se chama Peter Drucker, o pai da administração moderna. Esse cara aqui, né? Eu sou um dos poucos brasileiros que fiz MBA numa escola que chama Peter Drucker School of Management. E sou um dos poucos, menos ainda, que tive o Peter Drucker como meu professor. Ele me deu aula em 97 e 98. E uma vez, numa aula do Drucker, ele dava aula só aos sábados, aulas de estudo de caso, né? Ele falou o seguinte: não, vocês têm que lançar produtos e serviços hoje e começar amanhã. Eu falei: pô, esse velhinho, meu professor, ele está maluco? Só como assim? E aí tudo que eu falo hoje só começou a fechar na minha cabeça só como um quebra-cabeça. Claro, porque eu lanço hoje, alguém vai querer só me matar. Então, sejamos nós mesmos só protagonistas do nosso choque de cultura. Essa é uma das coisas que eu sempre falo. Não existe inovação sem choque de cultura. Então, devemos nós mesmos ser assassinos da nossa própria criação. Só se não vem a concorrência e nos mata de uma vez por todo, como aconteceu com a Kodak e com a BlackBerry. Tá. Como que a gente só sobrevive ao conceito de market kill e market shift? Espero que vocês vejam que eu estou fazendo uma linha só condutora entre toda a minha teoria, né? A gente a diferença entre sobreviver e morrer. E a gente só consegue sobreviver e não morrer se a gente cria um moat. Não sei se vocês conhecem o conceito de moat, que nada mais é do que essa área de água aqui, né? O moat ele tem o objetivo de criar o cliente, um usuário tão conectado com a solução que eles não querem nem saber da outra proposta, né? Então, o moat alguém sabe dizer em português ou não? Me fugiu a palavra em português. Fosso. O moat é o fosso que nos cria não só vantagem, mas hoje a gente tem que saber criar
uma vantagem competitiva sustentável, né? E a gente só faz isso se a gente implementa uma cultura e um DNA de inovação contínua, porque a gente tem que estar sempre se reinventando. Então, só toda segunda-feira é dia de se reinventar, né? Eu, por exemplo, contei a minha história, só falei que eu comecei a minha jornada atual aos meus 45. Então, eu sou, para mim, o meu eterno MVP, eu sou um verdadeiro mínimo produto viável. Eu estou sempre criando algo novo e pivotando, criando seus projetos, criando mentoria, criando aulas, tá bom? Existe inovação sem liderança? De acordo com a minha teoria, não. É só porque a gente tem que saber influenciar só pessoas para que elas atinjam um objetivo em comum. O objetivo comum é criar um moat, uma vantagem competitiva sustentável para permanecer vivo. Claro, só levando em consideração esse um dos conceitos importantíssimos do meu professor Sapir Drucker, de que nenhuma empresa existe por si só, mas que uma empresa existe para resolver o problema ou a dor de alguém. E tem empresário que acha que é maior do que o problema do cliente para ser resolvido. Não, você existe uma vez que alguém precisa de algo que você possa criar ou fornecer. E se dê conta disso. Isso é uma virada de chave absurda, né? É uma virada de chave muito grande. E eu criei aqui o conceito das 5 chaves da inovação. Eu vou falar só para vocês. Inovar a qualquer hora, em qualquer lugar, através do conceito de colaboração, visão de ecossistema e saber viver o choque de cultura e criar comunidades. Há 2 anos e pouco atrás, eu fui contratado aqui, só faço muito evento, sou pelo Sebrae Brasil afora. Eu fui contratado só pela... isso aqui foi junto com o Sebrae. A prefeita de Japurá, que é uma cidade de 10 mil habitantes, que fica a 45 minutos de Cianorte, interior do Paraná, me convidou para inaugurar o terminal rodoviário. Até colocou umas plaquinhas lá com frases minhas que eu fiquei bem lisonjeado. E a gente inaugurou o terminal da inovação, que fica dentro do terminal rodoviário que estava inativo. É uma salinha que pintaram, botaram um computador, é um co-work para as pessoas irem aprender sua tecnologia. E a Adriana, sua prefeita, ela falou, pô, Fernando, só quando me falaram de montar o terminal da inovação dentro do terminal rodoviário, eu fiquei meio assustada, só porque a minha história, apesar de eu ser prefeita hoje, de história de vida, eu sou enfermeira. E toda vez que eu escuto só terminal, eu penso em doente só terminal, né? Que logo, logo não estará só mais aqui. Eu falei o seguinte, olha que interessante, só como nós vivemos e interpretamos as nossas informações são recebidas de acordo com a nossa história de vida. Eu que trabalho com inovação, quando fiquei sabendo que o terminal da inovação ia ser um terminal rodoviário, eu achei sensacional e super disruptivo, porque até então o terminal rodoviário era somente um local físico que levava pessoas só fisicamente de ponto A a ponto B. E agora, com o terminal da inovação aqui dentro, qualquer jovem ou qualquer pessoa que venha aqui aprender sua tecnologia só pode, daqui de uma cidade de 10 mil habitantes, aprender e inovar da mesma forma que qualquer adolescente, qualquer pessoa pode fazer em São Paulo, em Tóquio, em Xangai ou em Nova York. Então, esse é o verdadeiro valor da disrupção da aquisição de conhecimento. E é o objetivo de um verdadeiro só terminal de inovação. E estar no terminal só rodoviário é uma história espetacular na criação só desse ponto. Ela achou super interessante a minha visão, né? Então, lá, a qualquer hora, em qualquer lugar. Se uma das competições de startup, eu acho que em 2017 eu recebi o Dr. Luiz Sambiase, que naquela época, aos 80 anos, estava apresentando uma startup sobre blockchain, um negócio que eu sabia pouco na época e hoje continuo sem saber muito, né? E ele, aos seus 80 anos, há 7 anos atrás, estava apresentando uma startup. A qualquer hora, em qualquer lugar, de idade também. Então, a gente falou só de lugar, de idade mais velha,
e agora eu vou falar de idade mais jovem. Eu dei um workshop lá em Cianorte para 20 alunos do Senai, e um dos meus alunos era aqui o meu xará, o Luiz Fernando, que fez parte da equipe vencedora, porque eu divido os meus alunos entre equipes e faço eles competirem entre si. E naquela manhã eles fizeram um workshop de 6 horas comigo, e o Luiz Fernando, aqui aos seus 14 anos de idade, pesando 45 quilos, foi vencedor da competição, né? Alô? Alô, tá tudo ok aí? Aqui tá tudo ok. Tá. Ok. Porque apareceu alguém gravando. Tá. E fiz workshop com o Luiz na parte da manhã, e à noite ia dar uma palestra. Então, de manhã eu fiz workshop para 20 alunos, e à noite tinha uma palestra só para 500 pessoas, e três palestrantes. O primeiro, só o Ricardo Bellino, eu, o segundo, e o terceiro foi o Caíto Maia, sou fundador da Chili Beans, né? Aí, quando o Caíto Maia só foi dar palestra, ele perguntou quem queria só fazer uma pergunta, e o meu aluno aqui, só Luiz Fernando, está super empoderado de muitos conhecimentos, e principalmente pelo fato de ter sido o vencedor na minha competição. Ele levantou para fazer uma pergunta e perguntou assim: só Caíto, diz o seguinte, eu tenho uma startup e quero vender equity, só quanto de equity você acha que eu deveria vender? Cara, ele tinha montado o projeto só de manhã, aprendeu o que era a equity, aprendeu só como se apresentar, e aprendeu o que era só venture capital, só todos os conceitos de inovação e startup. O Caíto ficou enlouquecido, ele falou, meu, olha esse menino, olha que fofo, só como você me faz uma pergunta dessa? E nesse exato momento, só levanta lá do outro lado, é o diretor da faculdade local, só para quem eu já tinha dado uma aula, um workshop de 6 horas para 900 alunos. O professor ele se dirige em direção ao Luiz Fernando e fala, olha, eu não sei que curso você vai fazer, mas quando você só decidir fazer um curso, você me procura, porque você tem um curso, já tem a bolsa só totalmente paga para o curso que você escolher. E o Luiz Fernando ganhou um curso completo na graduação, que eu não sei qual ele foi fazer ainda, até preciso me atualizar. Bom, a história não acabou aí, fiquei super feliz, né? Porque isso mostra só como o conhecimento mudou a vida dele. Saí para jantar à noite com o pessoal lá da produção, aí me perguntaram, Fernando, você viu lá o Luiz Fernando que ganhou o curso? Falei, sei, é legal, ele fez aula comigo. Tá, mas você sabe quem é o Luiz Fernando? Sei, ele é aluno lá do Senai. Não, só você não sabe quem é o menino. Ele, aqui na cidade, ele é filho do pipoqueiro. E eu falei, meu Deus do céu, olha como o conhecimento novo e ele ter sentido empoderado e sabendo que o conhecimento ia mudar a vida dele, ele mudou a vida não só dele, mas da família, né? Ele teve acesso a algo fruto da sagacidade dele. Então, fiquei muito feliz, muito realizado, e a minha vida é cheia de momentos assim, que eu vou mentorando, dando aula sobre o Brasil afora e mudando a vida de várias pessoas. Tá? Fernando, parou de compartilhar, não sei se naquela hora que você perguntou, parou de compartilhar. Tá. Boa. Obrigado por ter avisado. Vamos lá. Quando subir a hora, você me avisa, por favor. Voltou. Voltou. Então, a gente falou item 1, a qualquer hora, inovar a qualquer hora, em qualquer lugar. Mostrei experiências minhas. E item 2, só saber viver a colaboração. E eu criei a teoria do Network Sustentável, que eu aplico nos meus eventos semanais, né? E eu falo o seguinte, a gente tem que fazer menos disso e saber mais isso. Sem essa mudança de chave, não existe nenhuma inovação que vai dar certo, né? Então, a gente tem que ser menos eu para todo mundo e todo mundo para todo mundo. E nos meus eventos, eu faço as pessoas se apresentarem para viverem um verdadeiro network sustentável. E eu mostro, inclusive, a fórmula matemática do poder que o network sustentável traz para a gente. Vocês sabiam que o número de conexões entre pessoas em grupo, só quando todas se relacionam entre si, tem uma fórmula que é igual a n² menos n dividido por 2 é igual
ao número de relações que as pessoas travam. Eu vou mostrar aqui, ó. Então, 9 pessoas, quando todas se relacionam entre si, elas podem criar até 36 relações. Então, vou mostrar aqui. 3 pessoas fazem 3 relações, só quando todas se relacionam entre si. 5 fazem 10, 7 fazem 21, 9 fazem 36, 11 55, 13 78, 15 105 e 17 pessoas entre si podem fazer até 136 relações. E isso que é verdadeiro network sustentável. Então, não vamos pegar um grupo de 9. Não é a diferença de ter uma pessoa só sendo chata para 8 pessoas, né? Só coisa que ocorre em muitos grupos de networking. Mas quando 9 se apresentam para 9, gera 36 conexões. E eu criei a cultura do network sustentável e falo o seguinte: na minha história de vida, em função de ser quem eu sou, que vocês já viram lá no início da minha palestra, não passar uma semana sem que alguém me peça um favor, acho ótimo, né? Eu prefiro que achem só que eu sou rico, bonito, do que pobre e doente, só com certeza. E eu aprendi a viver com isso, viu? E eu falo o seguinte: existe 3 tipos de networking. O networking interesseiro, interessante e interessado. A maioria das pessoas que eu conheci até hoje, e eu vejo no dia a dia, acham que fazer só networking é ser meramente interesseiro. Você conhece alguém hoje, você pede um favor amanhã e dá um favor em troca. Não, a gente tem que ser interessante ao outro e se tornar interessado no outro. E eu tenho a minha metodologia para ensinar as pessoas a fazer isso na prática, né? E se a gente aprende a ser interessante e interessado, a gente vai criar uma base de relacionamento, uma rede baseada em valores de reciprocidade, respeito, interesse genuíno, e somente aí a gente vai conseguir só viver inovação, porque vão ser relações de longo prazo e verdadeiras, né? Eu vou falar aqui só que são metodologias ágeis, sei que vocês já estudaram, né? É uma forma de acelerar a entrega de determinado projeto para a gente errar rápido e errar barato. Não tem evolução só sem erro. E quanto mais rápido a gente erra, só mais rápido e mais barato vai ser. E eu já criei diversas metodologias ágeis que eu ensino nos meus programas, vou mostrar algumas para vocês. Então, eu tenho 12 metodologias, tá? São divididas em 6 passos, em 6 elos. Hoje eu vou apresentar aqui agora o Canvas dos 3 Is do Network Sustentável. Eu falo o seguinte: imagina você usando isso aqui, ó, criando network sustentável. Existem 3 tipos de networking: interesseiro, interessante, interessado. Vamos lá para o número 1. Com quem eu fui interesseiro e por qual motivo? Com quem eu sou agora e por qual motivo? Quem foi comigo e por qual motivo? E eu peço que vocês escrevam, né? Tudo que a gente põe no papel, a gente vai pôr mais fácil na vida e vai só digerir melhor. E a gente tem aprendizados em relação a esse item só número 1. O principal aprendizado é se dar conta para não ser mais interesseiro em relação aos outros, e ao nos depararmos por qual motivo os outros foram interesseiros em relação a gente, a gente às vezes só descobre o valor agregado que os outros veem na gente, que até então a gente não se dava conta. E a gente pode incluir isso no nosso marketing pessoal, né? Aí vamos lá para o item 2, interessante. O que me faz interessante aos outros? Vamos elencar e escrever aqui os atributos objetivos e subjetivos da nossa história. A minha leitura, o curso, podcast, a personalidade, valores e motivações. Então, itens, atributos, objetivos e subjetivos que me fazem ser interessante aos outros. E como que eu me torno interessado no outro? Eu estou interessado em conversar com Marcos da Costa Araújo. Escrevo o nome dele e por qual motivo? Porque eu conheci ele lá na palestra do IBMEC, ele falou um tema que me interessou muito. Que perguntas eu vou fazer a ele? Elenco. Que conhecimentos eu conheço que possivelmente eu vou compartilhar com ele? Elenco. Será que eu posso colaborar com ele? De qual forma?
Isso tudo me faz só ter noção de novas necessidades que eu tenho que trazer para a minha vida pessoal e profissional. E eu escrevo ali embaixo as necessidades. Então, essa é uma das minhas 12 metodologias que as pessoas usam aqui para se preparar para fazer seu network sustentável. Vamos agora falar de ecossistema. Quem não tem noção do ecossistema que vive, não vai viver inovação. Vai ser vítima e não protagonista de choque de cultura. Tá? Se eu perguntasse só para vocês, só fechassem os olhos e pense na primeira vez que vocês escutaram a palavra ecossistema, possivelmente só todos me falariam, ecossistema biológico, né, que todo mundo aprendeu na adolescência na aula de biologia. Mas, com certeza, de 15 anos para cá, só não mais, a gente começou a usar o termo ecossistema para diversas áreas. Só tanto que eu mostrei o ecossistema que eu estou inserido. Eu estou inserido no ecossistema de empreendedorismo e inovação. E eu falo que a gente tem que entender o nosso ecossistema. Primeiro, eu vou falar primeiro a minha definição de ecossistema. Ecossistema, para mim, é todo e qualquer ambiente físico, virtual ou híbrido, são compostos por partes interdependentes, são muitas vezes com interesses conflitantes, mas que podem só depender uma das outras para atingirem seu sucesso. Isso quer dizer o que é isso? Eu dependo do meu concorrente para ter mais sucesso, porque ele se melhora e eu, no conceito de decisão criativa, vou viver melhoria contínua. Então, estou trazendo só de novo o que eu aprendi com Drucker, o que eu aprendi só com Schumpeter, para viver inovação contínua. E quanto mais o meu concorrente se renova através só desses conceitos, é minha obrigação de se melhorar só também. Então, eu dependo dele para ser melhor a cada dia, porque senão a gente se acomoda. Esse é o meu ecossistema, ecossistema de empreendedorismo. Tem comunidade, startup, universidade de ensino, todo o ecossistema que muitas vezes tem interesses só conflitantes, mas que depende entre si para se desenvolver. Esse é o meu ecossistema. Alguém sabe me dizer aqui, lembra que o tema é ecossistema, qual a relação da Ozempic com as companhias aéreas? E esse dado tem saído já em alguma mídia, mas eu estou falando disso já faz alguns meses. O tema é ecossistema. Alguém me diz aqui qual a relação do Ozempic com as companhias aéreas? Alguém sabe me dizer, Leon? Diminuição de peso? Isso mesmo. Né? A United Airlines já fez o cálculo que com a diminuição do peso médio da população americana, eles podem economizar até 100 milhões de dólares em combustível. A Nestlé está muito preocupada porque a Morgan Stanley já soltou uma pesquisa dizendo que famílias que usam Ozempic vão diminuir o peso médio da família e vão reduzir o consumo em alimentos entre 6% e 9%. Eu estou falando aqui de efeito borboleta em mercados conexos. Eu estou falando de entender o seu ecossistema. Só quem diria que um produto como o Ozempic e outras dezenas que vão ser concorrentes agora fazem parte do ecossistema de uma Nestlé ou de uma companhia aérea. Eu falo o seguinte, só vocês aí, vocês conhecem o ecossistema de vocês completo, já colocaram no papel, e eu tenho as metodologias para fazer isso, para que vocês possam ver uma coisa, entender é outra, interagir é outra. Então, a gente tem que saber fazer exatamente isso nessa ordem. Ver, entender e interagir. E eu criei só metodologias para vocês fazerem isso. Né? Aqui embaixo, aqui no passo 2, a gente viu o Canva dos 3 Is. Já no passo 6 da minha metodologia, eu criei o mapa do ecossistema 1 e 2. O mapa do ecossistema 1 dá para vocês a possibilidade de colocarem no mesmo canvas o que eu chamo de visão sistema dos interlocutores. Aqui no mesmo local, vocês podem ter uma visão do macroambiente em qual vocês estão inseridos, só composto pelo macroambiente
econômico, ético, sociocultural, ambiental, legal, sociodemográfico, sociotecnológico e político, tá? De acordo com a minha visão, o Ozempic só fazer parte do ecossistema de uma companhia aérea e está no que eu chamaria de macroambiente sociocultural. É a necessidade das pessoas fazerem uma redução do peso. Então, eu falei de macroambiente, e dentro a gente vai falar de microambiente. Clientes, colaboradores, comunidades, recursos, distribuidores, fornecedores e colaboradores. Então, primeiro aqui a gente vai ver o nosso ecossistema, que é a visão sistema dos interlocutores. Uma vez que a gente vai isso, eu vou mostrar o meu mapa de ecossistema 2, que é esse aqui, ó. Engajamento com interlocutores. Aqui no canto esquerdo, vocês colocam quem é efetivamente o seu usuário final, quem é o comprador e quem é o tomador de decisão. Que são pessoas, são diferentes, são principalmente se vocês têm uma empresa só B2B, empresa para empresa. Quem usa é uma pessoa, quem compra é outra e quem decide é outra. Aí embaixo vocês vão determinar ali influência de terceiros. Quem é influenciador, que é quem se manifesta só positivamente em relação ao comprador ou tomador de decisão. Quem é o recomendador, quem se manifesta só positivamente ao usuário final. Ó a diferença, ó a sutileza. Tem quem influencia o usuário final, o comprador ou o tomador só de decisão. E quem é o sabotador, quem se manifesta só negativamente e tenta só sabotar o projeto. Uma vez que a gente mapeou essas pessoas, a gente vai colocar aqui do lado direito, só no mapa dos interlocutores, que é como a gente vai lidar com cada pessoa. Então, a gente tem baixo e alto influência do interlocutor e baixo e alto interesse do interlocutor. Quem é baixo e baixo eu vou manter informado, só quem é baixo em influência e alto em interesse eu vou manter só satisfeito, lá em cima eu vou manter envolvido e vou manter engajado. O interessante é que uma vez que a gente consegue só fazer a estratégia de engajamento com os interlocutores, a gente vê quem a gente tem que levar para o canto superior só direito. Então, às vezes, tem gente que é para manter só, satisfeito, mas eu quero levar esse cara para manter envolvido. Né? Mas tem gente que tem uma influência alta e o interesse baixo, eu não quero que esse cara se torne lá em cima, lá direito, porque esse cara não gosta de mim. Então, eu vou manter esse cara só engajado, vou fazer tudo para que ele não seja uma pessoa para que seja só mantido envolvido. Né? Então, aqui eu mostrei os mapas para que a gente consiga ver, entender e interagir com o nosso ecossistema, para que a gente não seja só para que a gente não sofra com o efeito borboleta de relações entre o ecossistema. Né? Item número 4, eu falei de 5 itens. Né? O 4 é entender que tem choque de cultura. E a frase aqui é: não existe revolução sem guilhotina. Tá, mas que guilhotina é essa? Entender que para viver inovação, tem gente que vai ficar para trás. Está 20, 30 anos, não tem jeito. Não dá para viver a cultura de inovação, não tem que estar mais ali. Inclusive dono, sim, só tem dono que tem só que entender que uma coisa é ser dono e outra coisa é ser executivo. Tem empresa e famílias que vão garantir o moat, o fosso, que a vantagem competitiva sustentável se o dono não está mais à frente. Né? Então, isso é entender que não existe revolução sem guilhotina. E tem gente que tem que, às vezes, tirar o pé e ir para fora, só falar menos, só mudar a posição. E, gente, o tema aqui é inovar para liderar para inovar. Sem liderança, esses processos não ocorrem. Então, já falei essa frase hoje, ó, a gente tem que criar e gerenciar o próprio choque de cultura, para que a gente seja protagonista e não vítima do choque de cultura. Porque sempre vai ter um terceiro
terceiro, lá o que o Ron Peters só falou para a gente, pai da inovação. Só sempre vai ter alguém que está tentando só matar a gente. Então, vamos fazer o que Drucker só me falou em sala de aula. Vamos lançar hoje e começar a matar amanhã. Processo de inovação contínua. E a gente faz como isso? Engajamento dos membros da organização, só compartilhar os problemas, sim. 3, só participar de todos os eventos. Hoje, evento online, híbrido, a coisa mais fácil é entender o que está acontecendo fora da nossa bolha para que a gente consiga ver e entender o nosso ecossistema único. Comunidades, que são suas comunidades. A gente tem que saber criar e alimentar suas comunidades. Grupo de pessoas que compartilham cultura e interesses em comum. Então, hoje, grandes empresas têm comunidades que vivem cultura e interesses em comum, independente de comprar o produto ou serviço, só porque a empresa vai vender na borda. Tá? É uma das empresas que tem mais êxito e história em ter criado uma comunidade, é a Harley-Davidson, que tem a comunidade HOG, H-O-G. Vocês podem passar todo domingo na porta de toda a loja da Harley-Davidson no mundo inteiro, e vai ter uma galera inteira lá, os motoristas, os ciclistas, os motociclistas com as suas motos, para encontrar o seu grupo e viver a cultura Harley-Davidson. E não estão lá para comprar moto em domingo, não. Estão para viver a cultura. Então, independe do lugar no mundo, depende da língua, depende do background e da profissão. Né? A gente tem que saber unir pessoas para viver a cultura da nossa empresa, independente de nos comprar. Tá? Eu criei os 7 passos de como criar uma comunidade só de sucesso, uma vez que eu criei a minha, que eu já vou apresentar. E após ter criado a minha comunidade, que é global hoje, eu fui posto no papel e criei os 7 passos para ajudar as pessoas a fazerem isso. Né? Então, crie um lugar de encontro onde todos tenham voz. Defina objetivos e valores. Faça parte de um ecossistema. Eu, com a minha comunidade, só faço parte de um ecossistema que é o de empreendedorismo e inovação. 4, agrego valor aos membros. Eu compartilho seu conhecimento que muda a vida deles. 5, eu promovo o constante engajamento dos seus membros. Eu tenho eventos semanais. Em um ano e um mês, eu, na minha comunidade, fiz 63 eventos. Diversidade e inclusão. Eu coloco as pessoas em uma sala e eu falo o seguinte, para mim tem que ter o porteiro da fábrica e o presidente. Se o presidente acha que não tem nada a aprender com o porteiro, eu vou falar só, por favor, saia. Porque aqui todo mundo aprende com todo mundo. Né? E eu estou sempre só fomentando essa comunidade. Né? Grupos, Zap, eu vou lançar uma rede social. E a minha comunidade é uma comunidade que se chama Clube Bora Fazer, não sei quem já conhece. Tá? Essa comunidade aqui, só Clube Bora Fazer, que em março, exatamente há um mês atrás, aqui são os encontros que eu faço, né? As minhas viagens, toda a viagem que eu faço hoje para fazer as minhas palestras, aulas e os meus workshops, tem uma comunidade me esperando. Né? Então, se eu aqui com membros do Clube Bora Fazer, em Blumenau, Joinville, São Paulo, São José do Rio Preto, São Paulo, esse é meu dia a dia, viu, pessoal? Só Campina Grande, Paraíba, só Cuiabá, Mato Grosso, em Taubaté, só Macapá, Amapá, Ribeirão Preto, aqui Uruçuca, Bahia, Ilhéus, Bahia, eu no programa da Jovem Pan, eu no Critiquei com Walter Longo, eu no programa ao vivo do Décio Pitinini, que para mim é uma lenda da comunicação, que quando eu estava aos domingos vendo Silvio Santos na casa da minha avó, a gente estava assistindo ele, e o Marcos também viu também quando era criança. Eu aqui com o prefeito de Suzano, em São Paulo, em Curitiba, Paraná, Laje, Santa Catarina, eu dando aula no ITA, eu dando aula no INSPER, e eu no TEDx, Lençóis Paulista, a primeira vez que eu fiz TEDx, fui convidado após 10 anos de ecossistema
fiz há um mês atrás, e ele saiu no ar na sexta-noite, tá? Então, vocês vão na mídia social, que depois tem um link lá para vocês verem eu no TEDx. Para me virar para falar só em 18 minutos, imagina? Para falar alguma coisa em 18 minutos, foi bem difícil. Então, em um ano de vida, eu tenho membro na minha comunidade em mais de 800 cidades em 29 países. Então, eu sou o maior grupo para brasileiros que fomentam o empreendedorismo e inovação. Quem quiser conhecer, só por favor, venham aqui, só nesse QR Code, para vocês entrarem e se cadastrarem, vai ser um prazer, tá? Passa aí só para os amigos. Tá bom? Eu vou tocar um videozinho aqui, que é uma das formas que eu vejo a inovação, tá? Mas primeiro eu queria só convidar vocês depois para irem no lá no Stories do meu Insta, para vocês conhecerem meu programa de mentoria que eu lancei na semana passada. Quem tiver só mais interesse de conhecer o meu programa, onde eu ensino as minhas 12 metodologias em 10 encontros online, vai lá que eu estou com um cupom de desconto de R$1.000 no programa. Vai ser um prazer poder ajudar vocês. Eu vou mostrar só para vocês uma das minhas visões do que é inovação e por que a gente tem que viver inovação no nosso dia a dia, porque tem gente que precisa da nossa cabeça, só mudando só o mercado para a gente levar a inovação. Inovação é o processo de conceber, desenvolver e implementar novas ideias, produtos ou serviços que trazem valor adicional e resolvem problemas de maneira única. Envolve a quebra de paradigmas, a busca por soluções criativas e a exploração de novas abordagens para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Inovação é ter a possibilidade de alugar aquele parquinho vazio para quem precisa economizar em hotel. Inovação é fazer seu colaborador mais feliz, passando mais tempo com a sua família. Inovação é ajudar a sociedade. Inovação é dar uma mão a uma menina para que ela possa finalmente brincar de novo. Isso também é inovação para mim, gente. Vamos lá. Quando me perguntam quem que eu quero mentorar e com quem que eu quero só trabalhar, eu penso naquele brilho nos olhos, né? E pensando nesse brilho nos olhos, eu compus uma vez um poema, uma frase aqui, que eu dei o nome de Jornada da Verdade, só que para mim demonstra a essência do empreender. E a Jornada da Verdade, minha frase só diz o seguinte: a vontade tem que ser tamanha, a fome de vencer tão grande, a coragem tão presente que você se jogaria de cabeça no abismo da incerteza, né? Eu falo o seguinte: se você se prepara, se você estuda, se você está no IBMEC, se você tem a atitude de assistir às aulas extras que te convidam, você vai estar só preparado, porque a gente vai te jogar em qualquer abismo e sempre vai ter uma rede para te segurar. E é isso que eu faço no dia a dia, com mais de 2.000 projetos que eu já mentorei só diretamente, eu e minha equipe 10.000, mais já como palestrante, já palestrei para mais de 100.000 pessoas, e meu dia a dia é preparar vocês para vocês se jogarem, porque sempre vai ter um abismo da incerteza que vocês vão ter que só que se jogar a qualquer momento. Tá bom, gente? Convido vocês aí para saírem desse palco, desse público apertado, e subirem para o palco da vida e serem protagonistas da história empreendedora de vocês. Aguardo vocês, me sigam, estou à disposição para o bate-papo e para o que vocês quiserem. Esse era o papo para hoje, gente. Obrigado aí, Fernando. Excelente, Fernando. Parabéns. Pessoal, agora a gente pode abrir para dúvidas. Se vocês não tiverem dúvidas, eu super agradeço a participação do Fernando, que se disponibilizou dessa palestra hoje para a gente, e a todo mundo que ficou com a gente até o final. Eu que agradeço. Só foi um prazer enorme ver que o pessoal entrou e ficou. Agradeço só pelo interesse. Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Alguma dúvida?
Alguém tem alguma coisa só para me ensinar, só por favor? Fernando, vou falar um pouco o Fernando, eu queria que você falasse um pouco, a minha área é a área de sustentabilidade, né? Trabalho com crédito de carbono, gestão de ativos ambientais, e, assim, tenho vontade de inovar nesse setor, de fazer as coisas acontecerem no setor da sustentabilidade. Quais os caminhos tomarem, no caso de, assim, para tornar um processo mais rápido, mais seguro e transparente, com as ferramentas que nós temos hoje, com inteligência artificial, com blockchain, com a tokenização em geral. O que você me indica? Por exemplo, eu tenho um negócio físico, ele existe fisicamente, eu faço as coisas ainda pelas ferramentas que nós temos, o WhatsApp, o que você me indicaria? Eu estruturar um site, eu desenvolver um aplicativo, ou criar um outro tipo de outro sistema para poder esse negócio ficar melhor. Eu tenho ativos para colocar à disposição do público. Como eu poderia fazer isso de maneira mais segura, transparente, e que isso fosse chegar ao meu público-alvo? Talvez um marketplace, ou um e-commerce diferente. Me parece que o que você me falou aqui foi do quê? Né? O que oferecer. E eu acho que antes de pensar no que, você tem que pensar no porquê, né? Então, acho que você tem que ter muito claro e fazer um exercício ali com uma metodologia, só como eu ensinei hoje, o meu mapa de ecossistema, para ver, entender e saber interagir, né? Ver o que a concorrência está fazendo, só trazer as tecnologias, entender sua tecnologia exponencial, fazer um curso de inteligência artificial que não seja voltado ao seu negócio, mas em negócios em geral, né? Acho que primeiro tem que entender o que o mundo está fazendo ao seu redor para que você só saia na frente. Então, eu não saberia só dizer, uma presença digital omnichannel, claro, só com certeza. Mas talvez você não precise de um aplicativo. Se onde o seu cliente está aplicativo, não sei. Tem que estudar o mercado e estudar o cliente. Eu não sei o que o seu cliente precisa, eu não sei o quanto você estudou o seu ICP, o seu Ideal Customer Profile, né? O que ele precisa, em qual ponto de contato, quando, como e o porquê dele, né? Eu não sei quais soluções só você tem, talvez só nesse processo você descubra que você está focando numa solução que não é ideal. Eu tenho uma outra metodologia que se chama metodologia AVI, que eu falo o seguinte: existe ao mesmo tempo em qualquer relação só 4 forças invisíveis só que interagem entre você e o seu cliente. E essas 4 forças invisíveis são o que você quer vender, o que o cliente quer comprar, aquilo que ele precisa e o que ele efetivamente compra. São 4 coisas distintas. O que você quer vender, o que ele quer comprar, o que ele precisa e o que ele compra. E eu tenho uma metodologia que te ajuda a unir no mesmo campo visual a proposta de valor que atenda essas 4 forças invisíveis. E eu não sei se você, só como especialista, criou uma proposta de valor que é alicerçada em cima do que o cliente só precisa, mas ele não quer comprar o que ele precisa só porque ele nem sabe se ele entrou no bolso dele. Exato. Então, acho que tem que mapear, entender, pensar nas tecnologias exponenciais. Eu tenho uma metodologia só que eu criei que se chama Expo SWOT Canvas. E tem gente que discute comigo que diz, não, eu não vou fazer uma SWOT porque é básico. Eu falei, cara, toda empresa de bilhão só faz SWOT. Né? Você tem só que entender as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades. E eu criei um canvas para você fazer isso ao mesmo tempo
com as tecnologias exponenciais. Então, no mesmo campo visual, o empreendedor é capaz de mapear só 40 visões distintas para entender as forças, fraquezas, oportunidades e ameaça da aplicabilidade de todas as tecnologias exponenciais em relação ao seu negócio. Outra visão sistêmica do ecossistema, né? Então, a sua pergunta, você me desculpa, mas não tem resposta, mas é uma pergunta ótima, só porque eu falo o seguinte, tem muito a se pesquisar, ótimo. É ruim quando alguém só me pergunta alguma coisa e eu falo, putz, você está num fundo... você está num túnel sem saída. Não, você tem muitas saídas. Tem só que ver, entender e saber interagir. Tá bom? Não, tranquilo. Obrigado. Obrigado pela dica. Obrigado pela pergunta, Paulo Sérgio. Mais alguém, gente? Fernando, uma pergunta. Você falou de influência e de liderança, né? Liderança e influência. Como é que você vê a capacidade de liderar e de influenciar nesse mundo em que a gente, além das pessoas, tem as inteligências artificiais aí jogando o mesmo jogo que a gente? Na prática, como é que você lida com isso, com a capacidade, por exemplo, da autoprodução de conteúdos e né, da sua área mesmo, só para ficar num exemplo, né? Falando, pode ser extrapolado para outros negócios. Obrigado. O Gui, se às vezes as minhas suposições e comentários podem ser vistos como alguém que não está vivendo o problema, né? Mas a minha exposição é de ver de fora e criar uma confusão mental mesmo, tá? E eu falo o seguinte: a gente nunca viveu um momento tão que fosse tão desafiador, onde a gente estivesse dentro de uma empresa 4 gerações, né? Então você tem um fundador que tem 80 anos, tem um presidente que tem 65, tem um gerente que tem 18, mas a estratégia de comunicação está no cara que tem 18 e 20, tem conflito com o cara só que tem 80. Então, isso é um conflito absurdo. Tá? Eu estou te mostrando uma visão de dificuldade, mas imagina se a gente só ver a chave e ter uma visão de, olha que oportunidade, de ver como que um cara de 80 só pode aprender com um de 18, e como que um de 18, se tiver cabeça e merecer estar ali, só vai entender que alguém que tem 80 tem uma experiência que ele ainda não tem. Então, eu estou falando de uma mudança de chave, de transformar a dificuldade em vantagem competitiva. Tá? Você falou de inteligência artificial. Só tem muita gente que falava há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, a quantidade de pessoas que vão só perder o emprego para robô. Lembra disso? E a mesma coisa para a inteligência artificial agora. A quantidade de pessoas que vão só perder emprego para a inteligência artificial. Não acredito nisso. A frase está errada. A frase só correta é a quantidade de pessoas que não foram se atualizar para usar diversas ferramentas de tecnologia, entre elas inteligência artificial, irão sim só perder emprego para pessoas que se atualizaram e aprenderam a usar a inteligência artificial e outras ferramentas no seu dia a dia. Então, a gente não perde para a ferramenta, a gente perde para a pessoa. A pessoa perde posição só para a pessoa. Tá? Isso pode ser visto só como um desafio, mas o outro lado da moeda é que oportunidade espetacular. Perfeito, obrigado. Não sei se eu respondi, né? Mas meu objetivo é fazer a gente pensar e fazer a gente, amanhã cedo, mudar alguma coisa. Né? Então, se alguém sair só do evento de hoje, amanhã cedo, não lembrar de nada e achar que está só tudo igual, tem que continuar igual, eu considero que eu não atingi o meu objetivo. Né? O meu objetivo é fazer só vocês sentirem incômodo, e não pouco, muito incômodo. Não vamos ser Kodak. Né? Lembra o seguinte, a vida média das empresas americanas, as 500 maiores, baixaram de 61 anos
para 18, só baixaram 60%. Não vamos ser nenhuma das que ficaram só para trás, vamos ser as que vão para frente. Algo mais? Gente, só convido vocês, então, para quem tiver interesse, vai no meu perfil, sou Fernando.Seabra, que tem um link lá no meu Stories para vocês conhecerem meu programa. Eu estou à disposição. Quem responde à mídia social só sou eu. Tá? Podem me chamar, entrem na Nação Bora Fazer e venham fazer parte desse clube que está para... só vai virar uma rede social agora, vai ser só Clube Bora Fazer, é a rede social do empreendedor só brasileiro. O portal está pronto e o aplicativo está quase pronto. Tá Já bom? estou seguindo lá, Fernando. Já estou seguindo você, seguidor aí do seu no Instagram, se Deus quiser. Tá. E venha ser membro da Nação Bora Fazer. Aguardo todos vocês, tá bom? Maravilha, obrigado. Já me deu uma luz aí. Vou rever os meus SWOTs e o meu Canvas aí. Obrigado. Rever só todo dia, né? Não é, vou rever a cada 6 meses. A gente tem que ter curto, médio prazo, mas o SWOT é o quê? Só todo dia tem forças de vantagens, só todo dia tem forças de desvantagens, de oportunidades e de ameaças. Vamos lembrar das 5 leis de Porter também, né? Estudem isso. Planejamento estratégico, Porter, Drucker, e estudem Fernando Seabra. Isso. Obrigado, gente. Um abraço, Fernando. Até Valeu, mais. Boa noite a todos.